DOR. O DOR vem de Definition of Ready. E Definition of Ready significa definição de preparado. Então, você tem aí uma definição do que significa preparado. Mas, Manny, o que significa definição de preparado? Como assim preparado? Preparado para o quê? O que seria a definição de preparado? O que se passa pela definição de preparado? Hoje, antes de você começar uma sprint, você vai ter ali um backlog. Disclaimer sobre o que é backlog. Backlog nada mais significa do que acúmulo em inglês, certo? Então, backlog ali é o acúmulo. O backlog é ali a lista de tasks e de stories, né, de histórias, que são descritas, né, são os cards descritos para o desenvolvimento. Você aí que trabalha no time ágil, você vai ver que normalmente vocês buscam os cards de algum outro lugar, né? Como se fosse uma pool, né? Como se fosse uma fila ali, uma pilha de tasks. E essas tasks estão lá, nesse acúmulo, né? Nesse backlog. Então é isso, tá? Eu vou falar bastante sobre backlog, porque é justamente de lá que a gente vai pegar as tasks, tá bom? Então tá, galera. O que seria então o Definition of Ready? O que seria o DOR? O DOR nada mais é do que um contrato formal, entre aspas, um contrato, um documento que diz exatamente o que faz um card que está lá no backlog preparado para ser iniciado a desenvolver, certo? Então, por exemplo, eu tenho vários cards no meu backlog, e eu vou te dizer que isso acontece muito, tá? Então, todos aqueles cards que estão ali no backlog, você vê que tem um monte. Você fala, caraca, né? Quanto card para backlog, né? Então, a gente já está bem preparado para começar a desenvolver esse produto, né? E aí, quando você vai entrar na task, para ver o que tem dentro, né? Que é a próxima task que vai entrar na sua sprint, você percebe que só tem o título. Eu imagino que você aí que trabalha com QA já deve ter se deparado com isso, ou se você já trabalha na área, e para quem não trabalha, fique preparado, isso vai acontecer. É muito comum principalmente os POs, né, que são as pessoas que trazem essas histórias, né, que são os donos do produto que sabem o que vai acontecer com o produto das próximas sprints. Ele cria ali uma task bonitinha, com um nomezinho bonitinho, e você vai ver lá não tem nenhuma descrição. O DOR, ele existe ali para você fazer a definição de preparado. Justamente para isso, para que quando você entre nessas tasks, elas não estejam com uma descrição porca, ou nenhuma descrição às vezes. Então, o que você precisa ver dentro do DOR? Como que o DOR funciona? O DOR, ele vai ser um documento que você pode colocar aí no Confluence, caso você estejam usando Atlassian, ou ele pode ser simplesmente um documento, né, que o time inteiro verificou e concordou de tudo que precisa ter numa task para que ela entre na sprint, certo? Então, como eu disse, é muito importante que vocês façam uma reunião com o seu time definindo o que é o Definition of Ready, o que é o DOR. Por quê? Vocês vão entrar em um consenso e falar assim, ó, galera, o que uma task ela precisa ter para entrar na nossa sprint? Porque o que acontece? Se você tem uma task que ela é mal descrita, ela vai entrar no seu board, né? Ela vai entrar ali na sua sprint para ser desenvolvida em 2 semanas, 3 semanas, um mês ou uma semana, tanto faz. Ela vai ser desenvolvida ali dentro da sua sprint. Só que ela não tem nada além de um título. Então, o que é mais importante, né? Você ali com o DOR vai trazer tudo o que é importante para entrar naquela task naquele momento. Então, galera, por que você faz isso com o time? Porque você precisa entender o que é importante não somente para a sua área de qualidade, para garantir que aquele card vai entrar com uma descrição bem feita, né? Que ele seja um card realmente, que eu gosto de chamar valoroso, né? Um card que realmente traz o máximo de informações possível, porque você tem que levar em consideração o desenvolvimento, as tecnologias que estão sendo utilizadas no desenvolvimento, o produto como ele é feito, as regras do produto, né? Então tudo isso tem que ser considerado na hora que você estiver criando o seu DOR, perfeito? Então esse foi o DOR. Agora vamos para o DOD, D-O-D. Essa sigla significa Definition of Done. E o que significa Definition of Done? É definição de pronto. Então a gente tinha o DOR, que era Definition of Ready, que era a definição de preparado, e agora a gente tem a definição de pronto, Definition of Done. O que o Definition of Done é? No caso aqui, ele é justamente a outra ponta da sua sprint. Então o DOR é ali para começar a sprint, né? O que uma task precisa ter para começar uma sprint, e o Definition of Done é o que uma task precisa ter para ser considerada finalizada. Galera, de novo, os nomes são parecidos e a forma de abordagem deles são extremamente parecidas também. O Definition of Done nada mais é também do que uma documentação. O Definition of Done vai deixar claro para todo o time o que é estar pronto, o que é uma task estar pronta.
Então você vai definir, por exemplo, para uma task estar pronta, né, para ela estar com o Dodge, você precisa com que ela tenha passado pelo estágio de desenvolvimento, tenha passado pelo estágio de execução manual, tenha passado por todos os testes. Se o code review foi feito, né? Então, por exemplo, aí o desenvolvedor ele finalizou o desenvolvimento, ele manda para o code review, né? Então, a revisão do código, se o código foi feito corretamente, utiliza dessa revisão, né? Isso é muito comum, inclusive. Então, também pode ser uma coisa a ser adicionada. E também se as funcionalidades que foram desenvolvidas estão atingindo todos os critérios que foram colocados na descrição. Isso também pode ser uma das coisas que você pode verificar aí para se adicionar no seu DoD. Outra coisa muito importante, caso você esteja aí trabalhando com automação, pode ser legal também colocar no Definition of Done somente quando a task ela foi testada manualmente e a automação já foi criada para aquela nova feature, né, para aquela nova task ou alteração que foi feita. Então isso daí pode ser muito importante também. Caso a automação ali quebre por causa dessa alteração que está sendo feita, você também tem que adicionar isso, isso pode ser definido no Definition of Done. Além disso, outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, eu terminei a task, ela foi para Done. E aí, onde que ela tá? Essa feature ela tá fazendo o quê? Ela tá em qual ambiente? Ela tá no ambiente de staging, ela tá no ambiente de teste, no ambiente de QA? Então, é muito importante definir, ó, toda vez que uma task ela foi testada, né, foi verificada, ela passou por todas as etapas. Para ela ser movida para dano, ela tem que estar no ambiente X. Pode ser que seja no ambiente de produção, então, ó, dali, ó, depois que essa feature terminou, ela vai diretamente para produção e o usuário já vai ter acesso para ela. Então, se o PO, se o desenvolvedor, se o QA vê que aquela task ela está em done, aí você já pode dizer, beleza, ela está em produção. Isso não necessariamente é uma regra, tá? Você pode falar assim, ah, não, se ela tá no done, ela tá numa branch de release, né? Que tem muita gente que trabalha com release, né? Eu posso também trazer esse conceito para vocês, caso vocês queiram. Então, se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários. Mas ele pode, por exemplo, deixar nessa branch de release, que depois vai para produção, tá? Mas você disse ali no Dodge que isso significa como done, definition of done. Significa que a task ela já foi para sua última etapa. Perfeito? E é por isso que eu disse que ela vem no final, né? O Dora ele vem ali para você preparar uma task, para ela entrar no board, e o Dodge ele vem para você tirar essa task do board, né? Colocar essa task em done. Ela vai continuar ali no board, mas é em done. Significa que você já finalizou ela completamente. E assim, galera, é sempre bom vocês fazerem essas reuniões, né, e poder definir o Dora e o Dodge antes de iniciar qualquer sprint, tá? É uma reunião realmente à parte, você pode até trazer ela, por exemplo, ali junto da Retro, alguma coisa do tipo, mas a intenção é que seja uma reunião só para definição disso. Uma vez definido, obviamente isso pode ser mudado, né? Nós trabalhamos com times ágeis normalmente, então vocês podem estar sempre fazendo update, mas é muito importante que não somente o seu time esteja extremamente alinhado com o que é o Dora e o Dodge, mas também os outros times que estão em volta, caso vocês atinjam eles de alguma forma, né? Caso vocês se encontrem em algum momento, saibam também o que é o Dora e o Dodge de vocês. E, obviamente, dependendo, é até interessante criar um Dora e Dodge para a equipe toda de desenvolvimento, tá? Isso é muito normal e, dependendo do tamanho da sua empresa, isso já é até algo prático, né? Você vai ter ali nos documentos e você vai se utilizar.